A base do Atlético, ela tá numa posição muito difícil, né, pessoal? Porque, ao mesmo tempo que é uma base, é uma categoria de base, e eu acho que você tem que ter um cuidado redobrado quando você fala sobre base, na hora de fazer transição, na hora de você promover jogadores, na hora de você trazer responsabilidades para garotos que estão começando a carreira deles num momento muito difícil do clube. Querendo ou não, é uma esperança tanto para o presente do Atlético quanto para o futuro do Atlético. Então, assim, quando a gente vê o Dudu entrando, querendo ou não, ganhando uma vaga de titular, quando a gente vê o João Cruz, que já nos ajudou muito, quando a gente vê a situação do Cauã, a gente olha ali e a gente, pô, no subconsciente quase, a gente entende. É a partir da base que a gente pode encontrar algumas soluções. E deveria ser sempre assim. O Atlético deveria sempre utilizar a base. Só que a maneira que a gente olha a base nesse momento é muito nociva. Porque existem alguns recados. O primeiro de todos, o Atlético não consegue solucionar no mercado e acaba tendo que ir, obviamente, para as categorias de base para preencher lacunas. A gente não deveria estar falando de lateral direito da base, mais um. A gente não teria que estar falando de zagueiro da base para tentar salvar um setor. A gente não deveria estar imaginando o volante da base. O clube deveria ser, primeiro de tudo, consciente o suficiente que a gente precisava desses reforços. Porque o próprio Odair, ele bateu na tecla. Isso, assim, eu sou contra a permanência do Odair, mas isso eu identifico que ele fez bem. Em mais um meio do ano, o Atlético não consegue preencher as lacunas necessárias para ter uma sequência de temporada tranquila. Então você olha para a base com esse olhar de salvadores da pátria. E assim, o que eu vou falar aqui pode ser mal interpretado, mas no final das contas é real, são apenas meninos. São apenas garotos de 17, 18, 19 anos que, pô, já tem milhões de pessoas com expectativa sobre eles. Óbvio, são preparados para esse momento, trabalham muito para chegar a esse momento, é o sonho da vida deles, mas são só meninos. Então, a incompetência do seu Márcio Lara, a competência do seu Eduardo Freeland, a competência do seu Mário Celso Petralha também, faz com que esses meninos eles tenham um caminhão nas costas no momento que devia ser a transição mais tranquila possível para eles. Então, a diretoria tem muita culpa nesse excesso de expectativa que eu vejo em cima da base do Atlético. Quando eu tava planejando esse vídeo, eu lembrei de um momento de crise do Barcelona, né? Um momento que o Barcelona não tinha dinheiro pra nada e começou a subir um monte de garoto. Óbvio que alguns estouraram, Pedro e Gavi, mas a quantidade de outros que ficaram pra trás e agora estão até estourando nos seus respectivos clubes é gigantesca, porque não foi tipo o Yamal subindo pra jogar num time bom. Foi, cara, vamos tentar subir esse moleque aqui pra ver se soluciona o problema que parece insolucionável. Isso no Barcelona, que é a melhor base do mundo. Imagina no Atlético. Aí você pensa outro detalhe, né? Que o Atlético ele tá utilizando a base de forma mais volumosa, não por planejamento. O Atlético tá usando a base de forma mais volumosa, não porque o clube absurdamente acredita naquilo ali, não é isso. O Atlético tá usando a base de forma mais volumosa por pura necessidade. Necessidade por causa da incompetência, necessidade porque a base é boa também. Então você olha, você enxerga valores que agregam. Mas não foi algo, ai, o Atlético vai começar a temporada e esse ano a gente vai ter que apostar na base. Não é isso. Talvez ano que vem tenha que ser. Mas é novamente pela necessidade, é novamente pela obrigação. Então, assim, são alguns adendos que eu acho que a gente precisa trazer antes da gente falar sobre Marcão e Vitinho. São mais dois jogadores da base que podem estar na equipe principal. São mais dois jogadores da base que pô, podem tentar ajudar o Odair a terminar essa temporada da maneira menos tóxica possível, né? Que eu acho que é o que a gente espera, que não tenha nenhuma briga mais concreta pela Série C. E o Marcão é um caso curioso, né, cara? O Marcão é um caso curioso. Apesar de olhar os jogos da base e perceber, puta, o Marcão é muito bom disputando os jogos da categoria.
eu fico me questionando. E eu acho que o questionamento, ele não tem como não ser justo. Beleza. O moleque se sobressai na base. Mas será que ele não joga no principal? Por quê? Porque o Odair tá botando os garotos na base. O Odair tá botando o Dudu, o Odair tá botando o Cauã, o Léo Derek, que não jogava nunca. Botou o Arthur Dias, sabe? Então, assim, o Marcão, ele tem um ponto de interrogação ali. Eu acho que até quando ele subiu pro principal, aquele jogo lá na Venezuela, ele foi até bem. Eu acho que ele foi até bem. Mas se a gente for parar pra pensar, o que eu enxergo, assim, é um ponto de interrogação muito grande no Marcão. Porque se o Marcão for o que ele entrega nas categorias de base, excelente. Se o Marcão for esse zagueiro dominante fisicamente, de muita imposição, de bom jogo aéreo, que a gente vê sendo um dos líderes desse time do Atlético Sub-20, que é um time muito competitivo, maravilhoso. Maravilhoso, sabe? Mas assim, tenho dúvidas. Tanto por relatos de pessoas que já me falaram que a performance do Marcão, quando é promovido, não é das melhores, quanto dessa necessidade excessiva e se ele vai conseguir dar conta. Eu acho que outro garoto que a gente pode falar, talvez de maneira até um pouquinho mais concreta, é o Arthur Dias. Ah, cometeu pênalti contra o América. Eu acho que os últimos 3 pênaltis cometidos, ou pelo menos dados contra o Atlético, não foram, tá? Ontem eu também acho que não foi pênalti, o que não justifica em absolutamente nada a atuação de merda que o Atlético teve. Mas eu acho que o Arthur vai estar mais pronto do que o Marcão. A impressão que eu tenho pra ser utilizado é essa, porque isso acabou de ser a notícia que o Tobias não vai ser mais utilizado. Então sobra Abraão, Beleze, o Léo não vai estar à disposição, adutor da coxa, lesão que pode deixar ele um tempo fora. Abraão, Beleze. Aí é garoto, filho. Aí é garotada, não tem mistério. Ah, vai botar o Benavides, vai botar o Esquivel. O Odaí não abandona essa porra desse esquema de 3 zagueiros também, cara. O Odaí eu não aguento mais esse esquema com 3 zagueiros. E olha que contra o São Paulo foi maneiro ali, o movimento do Esquivel e do Benavides, mas bota com 2 zagueiros, pô. Tenta algo diferente, sabe? Às vezes eu acho que no Atlético falta esse intuito de tentar. Mas falando sobre o Arthur, abriu essa vaga pela esquerda, né? O verdadeiro substituto do Léo talvez não seja o Marcão, talvez seja o Arthur. Um zagueiro mais técnico, um zagueiro mais construtor. Eu sei que a gente precisa do Marcão para ser um jogador que estanca ali a questão do jogo aéreo, mas eu acho que em questão de semelhança, o Arthur ele tá mais próximo, sabe? O Arthur que sempre foi uma promessa muito grande, já jogou de lateral esquerdo, muito versátil, enfim. Acho que é um zagueiro muito rápido, chama muita atenção, com boa capacidade de construção. Então, o Arthur talvez possa ser esse substituto imediato do Léo. E pra terminar, o Vitinho, que é um jogador. Assim, vi pouco do Vitinho, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Um jogador de muita força física, né? Um lateral muito agressivo, um pouco diferente do Cauã. Vejo o Vitinho mais físico, o Cauã com um pouquinho mais de refino, o Cauã com um pouquinho mais de associação, capacidade de assistência. Ontem, querendo ou não, vinha fazendo um jogo muito bom, né? Porque você gera um pênalti, faz um gol. Assim, o Cauã talvez seja a melhor notícia da temporada do Atlético. Espero que não seja algo grave, mas a imagem foi feia, né? A imagem foi feia. Enfim. É difícil, é difícil, é difícil. Sabe que eu tô com medo, cara? Eu tô usando esses vídeos de forma de desabafo também. Sabe que eu tô com medo? Do jogo contra o Cuiabá, de alguma forma, ser uma pontinha de esperança, sabe? Sabe aquele jogo que a gente não imagina nada, o Atlético vai bem, aí a rodada ajuda, aí, sei lá, fica 6 pontos, 7 pontos do G4, e a gente fala, pô, se jogar assim dá. Aí depois. Sim, mano. O que você faz com a gente é crueldade, seu Atlético Paranaense. Puta que pariu.